a gente resgata uma história, não só da questão tribal, mas uma questão de pouco depois de saído de um grande continente, a gente ter ficado uma população pequena num espaço novo. Então a instituição é uma permissão de uso da Prefeitura Municipal, reconhecendo a releitura e o recontar da nossa história em fatos verídicos, mas agora com outras propostas. Uma proposta, somos propositivos enquanto entidade, de que pontual ou algumas vezes não, fazer com que o poder público reconheça que tem uma dívida com esta etnia, com seus descendentes, que foi retirado, né? Daí eu já coloquei para os outros, depois vocês colocaram, de partes do continente africano. Aqui eu sempre gosto muito de mostrar para as crianças, para trabalhar a autoestima, que muitas tribos, nós tínhamos reis e rainhas que se vestiam de ouro. Então é uma cultura que foi tirada de alguns espaços, dependendo da tribo do imenso continente africano. Outras que não tinham esta roupagem, mas vocês podem ver pela postura de que também foram retirados, também pertenciam a alguma classe social. Este compromisso de arrancar uma cultura, pessoas da sua cultura, e de fazer com que ela atravessasse o oceano e aqui tivesse um trabalho serviçal, não por sua vontade, mas realmente de escravizar, isso faz com que os governos tenham um compromisso com esse povo, não é só no caso da minha etnia, mas também a questão de outros, né, dos índios. A gente sabe que a história ela é feita de dominador, né, e do dominado, isso é lógico, mas não podemos deixar que esta fase histórica, agora que somos assim, do século XXI e cidadãos, né, nós não podemos deixar que um fato histórico se perpetue enquanto cultura e que ultrapasse muitas vezes para a barreira da ideologia. Aí, voltando para o departamento, quando a gente se instala, nós criamos no campo, que é a menor parcela, no dicionário diz assim, lugar pequeno, esconderijo, lugar sujo para onde fugiam os escravos, né? Nós estamos escravizados, mas esquece de dizer que quando tu tá na fuga sozinho, tu tem que te meter em qualquer lugar que possa não te ver. E ali com mais um, tu estaria formando um mocambo. Ninguém ia nos dar, né, terra, o chão, com possibilidade de caminhar para a gente se esconder. Não, a fuga, ela sempre foi forjada e para os lugares que melhor achavam, e até hoje, que possa não te encontrar, é o esconderijo. E isso foi traduzido em dicionários. Nós mudamos que no campo, na idade contemporânea, o que nós temos que fazer nessa época? O mocambo é um espaço pequeno, são pequenos grupos ou pequenas famílias que lutam para que a política, que se fosse a liberdade, a política ela passa a fazer parte dos planos de governo, dos processos governamentais, para que os seus cidadãos, seus construtores se igualem. E nessa questão toda nós passamos por muitas diversidades ou adversidades. O que se passa na questão histórica que se introjetou, no sentido de que eu sou patrão, eu posso, eu tenho, e vou chamar aquele outro que me serve, que sempre eu acostumei a chamar, levantar o braço, ou só lançar o olhar e ele vem me servir. Nós queremos estar debatendo, começar a debater o mocambo, essa é a proposta. O quê? A questão de um preconceito que vem estabelecido racial em função das diferenças. Já coloquei de uma forma bem didática e bem simples que o outro que veio como escravizado, não faz mal que ele esteja ali também, mas naquele espaço que a ele sempre foi destinado. Então é uma questão
muito complexa quando a gente fala até aqui dentro, até mesmo daqui a pouco da questão do tradicionalismo, né? Os piquetes eram compostos por quem, né? As fazendas por quem, né? A questão dos lanceiros na história. E até para mostrar as lanças como se fossem essas que os nossos homens negros foram enviados. E daí chega ali na esquina, né? Tu te depara com outros homens com coisas que não eram as mesmas coisas tribais e artesanais. Eram armas de fogo. Muitos dos nossos, em questão de geração, dizem que foi um genocídio. Porque tu manda pessoas desarmadas, bom, daí praticamente tu perde, né, a questão daquela guerra, daquela discussão, e depois tu diz que se empregaram, né? Mas não se empregaram, os patrões se empregaram. Aquele homem que para cada um filho mandava 10 escravos para substituir não mandar os seus filhos. O que nós temos é que garantir que essa geração, depois de 500 anos, também tem alguma coisa em mãos. Eu não tive o patrimônio, ninguém me deixou, mas eu posso lutar para que espaços de trabalho, de educação, também possa vir precisar de descendentes. Esquece que o dia 20 de setembro é o dia, né, a data magra nossa, das guerras, e esse lenço representa aqueles que tombaram, né, perante a guerra, que morreram vários milhões de pessoas. Exatamente. Então isso aqui hoje é um dia, para mim, cultural de luta. Vamos ouvi-los então? O coral maior tem o verdade que está virado. Não, vamos lá mostrar pra hoje existe muito silêncio, né? Existe silêncio da partido, mas o Rio Grande do Sul é só dois Maragall e chinês. E aí então, e o preto sempre existiu, só que o preto é demônio e não interessa, ok? Aí tu vai pra hoje, no dia 20 de setembro, isso aqui é memória daqueles grandes heróis. A ideia inicial, a origem de tudo é porque nós conversávamos nesta noite, lá em 2013, já no encerramento da Semana Farroupilha, sobre a Semana da Consciência Negra. E que nós queríamos, de alguma forma, fazer uma homenagem a Zumbi dos Palmares, de forma gauchesca, ou seja, andando, fazendo uma cavalgada. E nesse mesmo momento nos lembramos que nós temos referências e lideranças regionais, que eram os lanceiros negros. Então por que não fazer um passeio a cavalo nos locais de presença negra em Porto Alegre? E aí reunimos o pessoal desses outros piquetes e demos a primeira cavalgada. E aí montamos o piquete para termos essa referência inicial do projeto cultural de permanência do negro, lembrando ou não deixando esquecer de suas origens, da participação cultural do Estado, não só na parte gaúcha, nós temos a participação do negro na comida, na música, quer dizer, a construção do Estado teve a nossa participação. Então nós estarmos aqui era forma do negro, no local de resistência, para que as pessoas saibam que o negro tem N referências, mas inclusive a gaúcha, que nós não temos só uma situação do negro e samba, nós também pertencemos a grupos de samba, mas nós não podíamos deixar em branco essa situação de festejo farroupilha. É um trabalho de consciência
conscientização, eu acho que é algo que a gente está martelando no dia a dia. É difícil para aqueles que escrevem a história mostrar o outro lado que não seja aquele que é do interesse dele. É difícil se levar uma situação que eu vou levar assim, o Davi Canabarro, que é referenciado, que é tido como herói farroupilha, se diga ou se convença de forma histórica que houve uma traição dele para nós, negros, uma participação do Davi Canabarro no massacre de Corombos. Nem vamos dizer luta ou batalha de Corombos, sim massacre de Corombos. Quer dizer, os negros foram sem dó e piedade massacrados. Mas algum motivo teve para isso. E se tem uma situação de assinatura tratado de Poste Verde, em que os negros seriam libertos, existiria um interesse econômico e social para esses negros estarem libertos? Para onde iriam esses negros? O que fariam com esses negros? A gente acha importante preservar o nosso rancho, remete à simplicidade dos primeiros ranchos que foram montados tanto no interior do Rio Grande do Sul, como no Brasil e como no mundo. A matéria-prima, as primeiras matérias-primas se tiravam da natureza. Era o barro, a palha, o pau redondo, por isso o rancho de pau a pique barreado. Coberto de Santa Fé de pau a pique barreado. Nos primórdios, quando o gaúcho decidiu que precisava fazer uma casa, foi esse material que foi usado. Isso é uma coisa meio que universal, né? Não aconteceu só no Rio Grande, na Bahia, interior da Bahia, Espírito Santo, ainda existem casas feitas com esse material. E a gente sentiu necessidade de trazer para o parque, né, coisas que as crianças não conhecem mais, né? Coisas que tá morrendo na história. Hoje em dia uma criança não pega um livro para ler, entra na internet. Então a internet restringe um pouco o conhecimento porque tu não tem a prática, muita gente não conhece uma galinha com pinto, não sabe de onde é que vem o leite. A gente chega aqui, assim, se a gente conseguisse trazer essa criançada para dentro da tradição, para dentro da busca da cultura do povo gaúcho, acho que ia diminuir o consumo de droga, ia diminuir a violência, ia diminuir muita coisa. Porque a síntese da tradição é a família, né? É a família, a educação, é respeito com os mais velhos, respeito com o pai, com a mãe. Então, eu acho isso muito importante. Ela pode explicar melhor os detalhes do funcionamento, porque ela que recebe normalmente o pessoal, ela que é anfitriã da gurizada. Vocês têm a oficina Gaúcho Primitivo? Não é? Não, assim, a gente faz exposições, é um museu rural que a gente traz, né? A nossa oficina, no caso a gente mostrar para eles, não tem assim uma coisa, uma oficina, a gente mostra como era, por exemplo, fogão a gás, fogão a lenha, o fogareiro, o procedimento, no caso de fogões, converso com as crianças, daí eu mostro o ferro de passar, que hoje a gente pega e mostra, eles, como que era antigamente, assim, daí tinha o cata-brasa, coisa e tal, daí a gente mostra as peças de antigamente para eles, né? Tem um poço lá na frente, que daí a gente mostra assim que se vivia antigamente, tinha que tirar água no poço ou buscar lá numa vertente. Hoje tem na torneira, então o trabalho assim que eu sempre faço com as crianças, eu brinco com eles até, né? Em função de a torneira, eles não fecham bem hoje. A luz, eles não querem desligar. E são coisas tão simples que no passado, antigamente, era difícil, por exemplo, para estudar tinha que ter uma lamparina, um candeeiro. A gente mostra sempre, no caso, o que é um candeeiro, que era com querosene, não era como uma luz, que hoje ainda eles... essas coisas simples que a gente recebe vários grupos de escolas, assim, né?